Pro brasileiro, claro que vale a pena você comprar o PHEV, porque ele faz 30 km por litro na cidade, ele tem 350 cavalos, é uma delícia. O híbrido será que é uma opção? Então, o híbrido é o seguinte... O Boris acho que ele não gosta do híbrido. Porque menos ruim que o É, elétrico. você tem dois tipos de carro híbrido. Você tem o híbrido plug-in, uma tomada, Tá. e você tem um híbrido leve, que é o da Toyota. Que ele meio que ele se autocarrega. Ele só autocarrega. Tá. Então, o híbrido leve... Ele é um carro combustão Não, com uma pera, bateria. o híbrido, peraí. Da Toyota não é o híbrido leve. Esse é o mild hybrid da Toyota, não é mild hybrid. É. Ele é o híbrido que traciona o carro. É. O híbrido leve não traciona. Então, você tem o seguinte, o híbrido sem tomada, Tá. vamos supor, tanto faz se traciona ou não, mas o híbrido sem tomada, que você tem razão, o híbrido sem tomada, ele acrescenta 10 mil reais no preço do carro e 50 quilos. Esse carro, ele é energeticamente mais eficiente. Porque cada vez que você tira o pé do acelerador, você carrega a bateria pequena, é uma bateria pequenininha, e quando você está no trânsito, no pare e anda, você eventualmente não liga o motor a gasolina, você só dá uma andadinha com o elétrico quando você está no pare e anda. Então, Que é o padrão às 6 horas da tarde de São Paulo. pronto. Então, esse carro, em vez de você fazer, vamos supor, 10 km por litro na cidade, você faz 12, 13, 14. Mas esse carro, você não consegue funcionar com ele só elétrico. Porque o motor elétrico tem uma potência pequena, às vezes ele não traciona, e é um motorzinho aí de 15, 20 cavalos, ele é só uma ajudazinha. Essa é uma solução boa pra gente. Aí você tem o híbrido plug-in, que é o PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Que ele divide o motor em metade é combustão, metade é bateria. Esse é o seguinte, você tem dois tipos de motor desse, de motor de carro desse. Você tem o de luxo, BMW, Volvo, Audi, Mercedes, Land Rover, etc. Carro de 500 mil, 700 mil, 1 milhão. Onde você tem um motor a gasolina de 300 cavalos, um motor elétrico de 100, 150, 200, 300, uma bateria que permite uma autonomia de 100 km. Esse carro, ele funciona, ele é super econômico na cidade e dá para viajar. Mas esse é carro de 500 pau. Vamos falar agora do carro chinês híbrido, esse da Great Wall, da BYD, a Jaque também tem, nós vamos lançar daqui a pouco. Qual é o problema desse carro? Esse carro é o seguinte, ele pesa 300 a 400 quilos a mais que um carro normal, porque você tem toda a parafernália do motor térmico, toda a parafernália do motor elétrico e uma eletrônica super sofisticada que regula os dois. Você nem percebe quando não começa a funcionar. Funciona super bem. Para o usuário, a sensação é deliciosa. Esse carro funciona assim, ele pesa 400 quilos a mais e ele custa 50 pau a mais. Quem estava pagando os 50 pau a mais no Brasil é a alíquota de importação, porque o plug-in pagava 0 e o carro térmico pagava 35. Então você comprava uma BMW importada PHEV pelo mesmo preço que você comprava uma BMW a gasolina, porque a gasolina você pagava 35 de alíquota de importação e no híbrido você pagava 0, 4, era 4%. Então, para o brasileiro, claro que vale a pena você comprar o PHEV, porque ele faz 30 km por litro na cidade, ele tem 300, 350 cavalos, é uma delícia. Qual é o problema desse carro? Agora acabou porque a alíquota de importação está aumentando e vai aumentar. Qual é o problema desse carro? Esse que vale 250 mil. Primeiro, ele custa 50 mil a mais que o carro a gasolina puro, porque alguém tem que pagar esse custo a mais. Segundo, ele pesa 400 quilos a mais. Terceiro, e esse é o problema, quando o jornalista testa esse carro, ele testa em São Paulo. Maravilhoso. Pega um pedacinho da Castelo Branco, volta. Porra, o carro é sensacional. Qual é o problema desse carro? Quando você anda mais de 100 km, a bateria acaba. E aí você tem um carro de 2 toneladas com 150 cavalos. Relação peso-potência do Uno Mini. Da década de 90. Porque o Uno Mini hoje anda mais, se tivesse. Você tem um carro de 2 toneladas com 150 cavalos. Em subida, os caminhões e os ônibus passam você. Então, por exemplo, você vai daqui para Campos do Jordão. Na Trabalhador, nossa, você tem carro de 300 cavalos, você vai pisando, tá uma maravilha. Chegou em Taubaté, subiu a serra, você vai subir a 60 por hora. 70. Eu tava do lado do meu filho, eu falei, você não vai pisar, nós estamos numa subida aqui. Ele falou, tô com o pé no freio.
E a gente tava 90 por hora no trabalhador numa subida. O carro não anda. Porque acabou a bateria. Então esse carro... Mas esse carro ele não se meio que autocarrega? Mas como é que ele vai se autocarregar? Você está na estrada exigindo potência o tempo todo? Entendi. A potência do motor, ela não está usada para carregar, ela está usada para movimentar o carro. Sim, sim. E a bateria acabou. A bateria acabou. Aí, eu tenho amigos meus que têm concessionária de carro, o cliente fala, escuta, mas eu viajei, depois de andar 150 km, esse carro não anda mais nada. Ah, mas é assim, né? Característica do produto. Pô, mas o test drive o carro é um foguete. Ah, mas tem a bateria. Então, o plug-in hybrid electric vehicle, ele é uma solução urbana excelente, dá para viajar, mas a não ser que você compre um carro de 500 ou 600 mil reais, quando acabou a bateria e você está indo para o Rio, você vai fazer 120 km feliz e 280 com os ônibus passando você em todas as subidas. Porque teu carro é um carro de 2 toneladas com motor de 150 cavalos.